Você já se perguntou por que Deus às vezes te incentiva a orar? A razão pela qual às vezes você se sente relutante em orar é porque você não está verdadeiramente ciente do que acontece no mundo espiritual. Se ao menos você visse a quantidade de ataques espirituais que enfrenta diariamente, nunca ignoraria o impulso de Deus para que você ore. A ameaça mais perigosa para qualquer cristão não é apenas o pecado. Não. É quando você se torna muito confortável e complacente em sua fé, a ponto de falhar em permanecer alerta e guardado. E geralmente é quando você está nesse estado relaxado que o diabo mais ataca. Deixe-me te contar algo que você precisa saber sobre como o diabo trabalha. Na maioria das vezes, os desafios que você enfrenta a cada dia não surgem apenas naquele mesmo dia. Se você soubesse toda a verdade, perceberia que o diabo esteve tramando e planejando esses ataques contra você muito tempo antes de se manifestarem no físico. Se há uma coisa que você deve saber sobre o diabo, é que ele não luta contra você sem rumo, não. Ele sabe que você recebeu poder e autoridade sobre ele, mas uma coisa na qual o diabo se destaca é na estratégia e na experiência. Se ele quiser te atacar daqui a 5 anos, ele já terá começado a trabalhar nisso 10 anos antes. É por isso que às vezes, quando o diabo te ataca, ele muitas vezes o faz de uma maneira surpreendente. E se você não tem sido orante, muitos desses ataques vão te pegar desprevenido, a ponto de, em vez de vencê-lo, você estará apenas fazendo o que eu chamo de controle de danos. Jesus explicou esse fenômeno através de uma parábola encontrada em Mateus 13, versículos 24 a 27. E ele disse: Um homem semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Mas quando o trigo cresceu e produziu fruto, então apareceu também o joio. Agora quero que você preste atenção nisso. Primeiro, a Bíblia diz que os homens dormiram. Em segundo lugar, diz que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio e se foi. A parte interessante é que esse joio não era visível no estágio inicial. Ninguém sequer sabia que o joio tinha sido plantado, mas esse joio só apareceu depois que o trigo começou a produzir frutos. O joio foi secretamente plantado o tempo todo, mas permaneceu oculto até que a boa colheita começasse a produzir bênçãos. E então, de repente, o joio começou a aparecer também. Na verdade, os servos ficaram confusos com isso e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio o joio? E o Senhor respondeu com uma declaração: um inimigo é quem fez isso. Pense nisso. Deus fez sua vida para ser frutífera e cheia de bênçãos, mas às vezes em nossas vidas, justo quando as coisas começam a melhorar e Deus nos abençoa, é também quando os problemas começam. O inimigo tem uma maneira de plantar pequenas sementes de problemas em nossos caminhos que permanecem dormentes até experimentarmos o sucesso. Esses são conhecidos como problemas de linha do tempo. Esse tipo de problema não surge quando nada de importante está acontecendo em sua vida. Eles aparecem quando você está perto de uma grande conquista. Enquanto você está solteiro, você não tem problemas. Mas no momento em que diz que está prestes a se casar, esses problemas aparecem do nada. É por isso que Deus nos convida a orar. Frequentemente, não percebemos a dimensão espiritual por trás dos eventos físicos que observamos. Por exemplo, às vezes, as pessoas vão dormir à noite e, de repente, morrem enquanto dormem. Costumamos pensar que talvez Deus tenha chamado essas pessoas, mas isso é uma falsa crença. É possível que uma pessoa morra ou fique fisicamente doente, mesmo que não seja a sua hora. Há milhões de pessoas ao redor do mundo que estão fisicamente vivas, mas espiritualmente mortas. Eles são como cadáveres ambulantes, como diz Efésios 2, versículo 1 e 2. O diabo está à espreita, aguardando o momento certo para concluir a morte espiritual delas com a morte física.
Ele está apenas usando essas doenças como disfarces para esconder o que ele fez por trás das cenas. Na verdade, quando você visita um hospital, pode olhar para todos os pacientes e assumir que eles apenas têm enfermidades físicas, mas muitas vezes suas doenças resultaram de ataques espirituais anteriores que simplesmente se manifestaram no mundo físico, como o livro de Jó 2, versículo 7 descreve. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. A parte mais interessante é o fato de ninguém saber que Jó tinha sido atacado pelo diabo. Na verdade, os amigos de Jó, incluindo Jó, pensavam que era Deus o castigando. Mas o diabo veio e fez o que queria fazer e se foi. O resto não era da conta dele. Às vezes, o diabo entra em uma família ou envia alguém para causar divisão e então vai embora. Os membros da família permanecem e começam a lutar uns contra os outros. Enquanto isso, a pessoa real que causou o problema já se foi há muito tempo. O inimigo pode nos ferir no reino espiritual antes que se manifeste no físico. Às vezes, você pode se perguntar: quando o diabo te ataca, você não sente ou percebe imediatamente? A verdade é que nem todo ataque que o inimigo desfere contra você tem um efeito instantaneamente perceptível. Às vezes, os demônios agem como analgésicos espirituais enquanto te atacam. Eles podem te entorpecer para que você não sinta o dano sendo feito naquele momento. E só mais tarde, depois que o ataque cessou, que toda a extensão do dano se torna evidente. Pense em um proprietário de casa, mantido refém por ladrões enquanto sua casa é saqueada em busca de objetos de valor. Enquanto os ladrões o mantêm detido, o proprietário permanece inconsciente do que está sendo roubado ou destruído na propriedade. Somente quando liberado e capaz de examinar sua propriedade, ele perceberá a verdadeira magnitude do que foi perdido. Da mesma forma, os ataques espirituais podem infligir feridas graduais e ocultas que só se manifestam mais tarde. Você pode ouvir histórias chocantes de pessoas que morreram em acidentes e se perguntar como isso poderia acontecer a um crente. Mas precisamos entender que o diabo não mostra parcialidade com base no status espiritual ou história com Deus de alguém. Quer você tenha caminhado com Cristo por 40 anos ou 40 dias, seu desejo sinistro é destruir seu destino, se permitido. A Bíblia nos lembra no livro de Atos 12, versículo 1 a 3, que o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de persegui-los. Ele mandou que Tiago, irmão de João, fosse morto à espada. Vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu e prendeu também a Pedro. Se a igreja não tivesse orado por Pedro, é muito óbvio que Pedro também teria ido antes do seu tempo. Tiago morreu prematuramente e Pedro teria morrido também se não fosse pela intervenção divina. Então é possível mesmo para os cristãos terem suas vidas encurtadas por ataques demoníacos fora do tempo perfeito de Deus. Salmo 82, versículos 6 e 7 diz: Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Deus tem autoridade absoluta, sim. Deus tem poder. Mas precisamos entender que, enquanto estamos na Terra, devemos estar sujeitos ao seu poder e autoridade. Caso contrário, nos tornaremos vítimas do próprio inimigo sobre o qual temos poder. Você precisa entender que está vivendo em um mundo cheio de trevas. Você precisa estar alerta. Você precisa estar comprometido com Deus dia e noite. Oro para que Deus, em sua graça infinita, te fortaleça e te capacite, e te dê a graça de superar todo obstáculo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado por assistir. Se você gosta de nossos vídeos, sinta-se à vontade para se inscrever em nosso canal do YouTube.